A bênção será dada pelo Bispo de Angra e das Ilhas dos Açores, Dom António Sousa Braga. As rosquilhas são uma espécie de bolo de massa cevada, ou então são feitas com outras massas, e vão ser depois distribuídas pela população ou por quem as solicitar. Outrora, em tempos menos bons, quando a fome se fazia sentir, as rosquilhas serviam de alimento durante vários dias após as festas do Espírito Santo, que estamos neste momento a ver no Lago da Matriz da Madalena. As pessoas foram-se juntando pelo caminho, transportando açafates com rosquilhas. Este ano, excepcionalmente, todos os impérios da zona da Madalena juntaram-se a alimentar o cortejo. A Misericórdia fez outro tanto e pagou as despesas resultantes das sopas do Espírito Santo, que serão distribuídas aos convidados e à população, sempre por altura destas festas. E ao cortejo já não são só as duas do Império da Madalena, mas sim 9, uma vez que, como disse, todos os impérios desta zona se associaram ao Império da Madalena. Melhor todas estas questões, temos connosco o Sr. Padre José Dalmiro, que vai comentar toda esta manifestação religiosa de caráter popular. Bem, estamos na Vila da Madalena e as coroas que nós vemos neste cortejo são próprias desta vila e dos seus arredores. Vem em número de 9, mas tudo isto é um peso de uma tradição secular da nossa ilha. Aqui se retrata o amor que o povo do Pico tem por estas festas. Contamos com 50 irmandades que levam efeito, nos quais se incluem os cortejos, as solenidades religiosas, os jantares vulgarmente conhecidos por sopas do Espírito Santo e a distribuição de rosquilhas, bolos, pão. Impressionante os números que sem exagero rodeiam estas festividades e que são apenas e exclusivamente fruto da generosidade deste povo humilde. Estamos com 15.000 habitantes, na sua maioria da terceira idade. Eles suportam os 40 cortejos e concertos das 11 filarmónicas que existem aqui. E aqui um primeiro comentário para se ver que estas festas traduzem a cultura popular e a cultura religiosa. Sr. Padre, à frente do cortejo vem uma espécie de bobos. São os foliões, são chamados de foliões. Como é que eles apareceram? O que é que significam e porquê é que vêm à frente do cortejo? Isto é o resquício do que aconteceu no século XII, no Império Alemão dos Ótonos, em que os imperadores se rodeavam do chamado, alimentavam a liturgia e as festas daquele tempo. Esses bobos tornaram-se hoje nos foliões que aqui vemos e que já vão desaparecendo pouco a pouco das nossas tradições. Pesa, e nós temos que ir acompanhando os tempos. Os foliões por muitos anos é que alimentavam e é que festejavam e que animavam estas festas religiosas. Depois, há mais de um século, introduziram-se as chamadas filarmónicas, que temos aqui 11 na nossa Ilha do Pico. Começaram também a brilhantar estes cortejos. Hoje, já um pouco vai aparecendo as chamadas rainhas, que são fruto dos nossos imigrantes da América, que se traduzem até à data. É natural que depois estes cortejos de rainhas também... Estes cortejos do Espírito Santo traduzem não só as dádivas deste povo. Se eles tivessem de pagar os 40 cortejos, nada menos de 30.000 contos se tinha de pagar. Pelo menos 2 filarmónicas à frente do cortejo. Tal como disse, as filarmónicas acompanham sempre os cortejos tradicionais. Mas, falando em impérios, Sr. Padre, os impérios não são todos iguais. Há impérios do primeiro dia, do domingo, de segunda-feira, de terça-feira, impérios das trindades. Quais são as diferenças? Bem, estes festejos aqui no Pico concretizam-se sobretudo nesta semana de Pentecostes. No sábado abrimos com a Silveira, onde são distribuídos o pão. Depois, no domingo, há quase por todas as freguesias o Império. Na segunda-feira, várias freguesias também realizam as festas e na terça. E então termina tudo no domingo da Trindade. É claro, de freguesia para freguesia há umas certas diferenças que talvez vêm da origem dos colonos que aqui vieram habitar e que deixaram as suas tradições. Todos sabem que isto veio-nos tudo do continente com os colonos, desde a Rainha Santa Isabel para cá. Foram cortejos admiráveis que se realizavam sobretudo nestas ilhas para colmatar as necessidades da miséria que por aqui existia. Por exemplo, em 1523,
em Ponta Delgada, graças a uma grande peste que se estendeu para os Açores todos. E aí começaram as festas do Espírito Santo para se pedir a proteção divina. Aqui, propriamente no nosso pico, o fogo atinge estas freguesias aqui do norte e começou-se a ver que o povo naquela altura, deixai-me dizer assim, pensava que eram castigos de Deus. E então iam com a coroa e com o Espírito Santo para ver se comatavam e afastavam esses castigos. Senhor Padre, costuma haver aqui muito mais gente. Hoje, pelos vistos, a chuva Hoje, dificultou bastante esta festa. A chuva prejudicou imenso o colorido desta população, que não podia cair um alfinete dentro do povo que se juntava aqui. O que já não aconteceu ontem na Criação Velha. O Sr. Padre esteve lá? Não estive. Não esteve. Mas hoje, em tal dia como hoje, são distribuídos aqui Sim, mas 7. isso faz-me lembrar outra coisa. É que nem em todos os pontos da ilha são distribuídas as rosquilhas. Há também bolos e vésperas. Bolos e vésperas. Que bolos e o que são vésperas, Sr. Padre? Quase sempre o comum é a mesma massa, mas é o feitio. As vésperas que eram distribuídos na véspera do dia aos pobres da freguesia. Isto sobretudo mais para São Roque e para a Inha do Norte, isso acontece. Essas diferenças têm a ver com o povoamento da ilha? Tem muito a ver com o povoamento da ilha, salvo melhores opiniões, não é verdade? Esta tem 15 mil habitantes, mas foi povoada de duas maneiras diferentes. Em parte a partir do Faial, que foi esta zona da Madalena, e de outra parte da Terceira e também da Graciosa. E da Graciosa. Isso motivou naturalmente a diferenças. As diferenças que existem, claro, de freguesia para freguesia, nós até notamos na própria pronúncia do falar, em freguesia e freguesia. Sr. Padre, e a presença do Sr. Bispo aqui neste momento para... Eu parece-me que é uma graça muito grande, porque infelizmente, para se compreender bem estas festas, tem que ser açoriano e saber o porquê dos nossos prelados que aqui tiveram. Eles não entravam na alma do povo e julgavam que isto era um bacanal, muitas vezes uma festa de comensais. O nosso Bispo Dom António, que nasceu em Santa Maria, que viveu os nossos problemas, chama isto Império da Caridade. E está no meio de nós, e está no meio do povo, sentindo também o que nós sentimos, que é a partilha por toda a parte dos bens que o Senhor nos deu. Hoje, certamente, que essa partilha já não se acentua tanto como se acentuava no meu tempo, em que graçava a pobreza por aí, e até nos jantares do Espírito Santo, ou nas sopas do Espírito Santo, havia uma mesa que distinguia os pobres da freguesia, para se dizer que era por eles que se faziam estas festas. Eu referi, aliás, há pouco que as rosquilhas tinham, de facto, um valor alimentar importante. Um valor alimentar e as sopas. Quem é que podia comer carne ao longo do ano? Esperava-se por estes dias como se esperava por Deus. Esperava-se por estes dias para se ter um vestido melhor, mesmo botinho, uns sapatinhos. Esperava-se por estes dias para se sentar à mesa e as sopas. Hoje ainda assim continua, não é só as sopas, é a carne assada, a carne cozida, o arroz doce, o pão de leite, o pão de massa cevada. Sobretudo para os nossos telespectadores da Europa, talvez conviesse explicarmos o que são as sopas do Espírito Santo. Pois as sopas do Espírito Santo são estes jantares que se dão. As irmandades... Mas com uma emenda certa. Uma emenda certa. Tudo se traduz nisto. Entra-se com as sopas de pão com o caldo da carne. Depois há os caldeirões que cozem a carne das vacas. Dessa carne depois retira-se uma parte para assar, e a carne cozida, a carne assada, e depois vem o pão de leite e o pão de água e ao mesmo tempo o arroz doce. O que é que as rosquilhas que estamos a ver neste momento, com cravos pois, e com isto outros é para dar o sinal de festa e de partilha, na verdade. A alegria que transborda, na verdade. As flores da caridade que aqui se estampam, não é? Sobretudo que vem da origem de Santa Isabel Rosas, quando o marido suspeitava que ele ia levar isso para fins menos nobres, não é verdade? Há, por exemplo, alguma ligação às festas dos tabuleiros, que aliás são semelhantes às festas dos tabuleiros em Tomar, no continente? Muita ligação. Porque isto veio tudo do continente. Do continente desapareceu quase todas as festas do Espírito Santo, simplesmente em Tomar é que se ria 24 anos. Mas que são os resquícios destas festas que nós mantemos ainda no pico. Muito mais haverá para dizer sobre este assunto, mas nós temos, junto ao cortejo, a Susana Silveira para fazer reportagem. Susana, há alguma pessoa com quem possas falar ou algum motivo de reportagem que seja útil apresentar neste momento? Bom, Vítor, as senhoras com Susana os sapatos Silveira não está a acabaram de ouvir, passar. eu vou continuar Neste momento, a conversar com o Sr. vão Padre passando José aqui, Hidalmiro. Sr. Padre José Hidalmiro, uma parte pagã, talvez, nestas manifestações. Consegue encontrá-la ou pensa que isto é só religioso, é totalmente religioso todos estes cortejos e todas estas... O paganismo que existe aqui, não concordo com isto, é a religiosidade popular. Não é? Simplesmente, se o Espírito Santo se traduz em amor, em partilha, se realmente Cristo se manifestou foi na partilha do pão,
que é Sr. que Padre, o Espírito Santo que está, de certa maneira, representado pelas coroas. Para as cores e pelos estandartes, na verdade. Pelas coroas e pelos estandartes, estamos a ver neste momento. Já vimos as coroas, estamos neste momento a ver os estandartes. Vai o estandarte à frente, o estandarte de cada irmandade, que representa cada irmandade. O vermelho traduz o fogo do Espírito Santo. E simplesmente no cimo da coroa temos o simbolismo da pomba, Cristo nasceu. E há aqui verdadeiramente uma grande fé no Uma grande fé Espírito nisto, Santo. não é? Para este povo, isto é a alma de toda a crença popular. Porquê é que o povo lhe chama Senhor Espírito Santo, muitas Pois vezes? é o Senhor que nos afasta, é o Senhor que nos castiga, é o Senhor que nos protege. Não é? Mas na Trindade terá mais a ver, talvez, com o Pai do que com o Pois Espírito é, Santo. isso é a devoção popular que nos leva a esses excessos, não é? Mas realmente traduz o grande respeito que existe por tudo isto. É claro que estes cortejos passaram para a diáspora, para os nossos imigrantes, a quem nós saudamos também neste momento. Realmente, onde há um açoriano, há um amor muito intenso a estas festas. Eu creio que até nos Estados Unidos também o Espírito Santo, há Irmandades do Espírito Santo, e este sentir o Espírito Santo foi também transportado para Os terras açorianos americanas. e que estão hoje a evidenciar cada vez mais o espírito de união que os une. Eles muitas vezes lá nos seus trabalhos não se vêem, não se encontram, mas nestes dias é realmente caras que estão ali na mesma terra, separados uns dos outros. Mais a mais, eu conheci na Califórnia aquela sociedade, a União Portuguesa da Irmandade do Espírito Santo, que não só se traduz nestes cortejos, mas que era o auxílio e o suporte dos imigrantes que ali chegavam, não é? Procurando o primeiro emprego, procurando a primeira casa, o primeiro colchão e as primeiras coisas. Era admirável tudo isto e ainda continua, não é? E se nós formos hoje aos Estados Unidos da América, eles sentem uma alegria enorme por estas festas. E tanto assim, nós temos o Natal, é sempre uma das festas maiores do cristianismo. Mas de lá para cá, o que nos vem as cartas, vem talvez umas dólares e uns presentes. Chega-se ao Espírito Santo, ele vem pessoalmente aqui para assistir a estas festas. É precisamente por sabermos isto, na RTP Açores, que